Na entrada do casamento do meu filho, o segurança me barrou. Seu nome não está na lista. Vá embora, disse ele. Meu filho apareceu e confirmou. Ela não foi convidada. Eu não chorei, não implorei, não fiz cena. Apenas sorri com calma, ajeitei meu vestido e dei meia volta. Mas no dia seguinte, quando uma visita inesperada bateu à sua porta, ele percebeu que havia perdido tudo. Meu nome é Sueli Brandão. Tenho 64 anos. Deixa eu te contar como a coisa mais humilhante que já aconteceu comigo se transformou na decisão mais libertadora que já tomei. Rodrigo é filho único. Criei ele sozinho desde os 8 anos dele, quando o pai pegou as malas, foi embora com uma colega de trabalho e mandou os documentos do divórcio pelo correio, sem telefonema, sem explicação, sem olhar para o rosto do filho que estava dormindo no quarto do lado. Trabalhei 32 anos como assistente administrativa numa construtora de médio porte aqui em São Paulo. Não era um cargo glamuroso. Quando me aposentei há 4 anos, eu não deixei de existir para esse mundo. Continuei sendo consultada. Continuei sendo ligada. Continuei sendo o tipo de pessoa que, quando o telefone toca, as pessoas do outro lado ficam aliviadas de ser eu. Esse era o meu patrimônio. Não aparece em nenhum extrato bancário. Mas existe. E eu fui a pessoa mais boba do mundo por achar que meu filho não sabia disso. Ele sabia. A família da noiva sabia, e usaram cada centímetro disso enquanto me empurravam para fora da vida deles. Mas vamos por partes, porque essa história tem começo, meio e um final que eu ainda não consigo contar sem sentir o coração apertar de um jeito estranho, que não é dor e não é alegria. É as duas coisas ao mesmo tempo. Rodrigo se formou em administração de empresas pela PUC-SP. Eu paguei as mensalidades nos últimos 2 anos quando a bolsa caiu. Disse que queria entrar numa consultoria financeira, que era a área dele de verdade, mas que não tinha contato nenhum no setor, que o mercado era fechado, que sem indicação não tinha como. Fiquei quieta. Tomei meu café. Depois disse: "Me dá uns dias." Liguei para o Maurício Lopes, colega meu da construtora que tinha saído 2 anos antes para entrar como sócio numa consultoria financeira de médio porte no Itaim Bibi, chamada Vértice Soluções. Homem sério, de palavra, que me devia 1 ou 2 favores de peso. Maurício disse sim. Rodrigo entrou na Vértice sem saber que a porta tinha sido aberta por mim. Ele nunca perguntou como tinha acontecido. Acredito que achou que tinha sido por currículo ou por alguma conversa que ele mesmo tinha tido e não lembrava direito. E eu fui deixando. Rodrigo foi promovido a sócio minoritário naquele ano. Acreditou, com toda sinceridade, que tinha chegado lá pelo próprio esforço. Camila Rezende. Fortes entrou na vida dele em 2021. Filha de empresário do setor de eventos em Campinas, família com dinheiro novo e muito barulho por baixo dos cachemires. Na primeira vez que Rodrigo a trouxe para jantar no meu apartamento no Ipiranga, ela olhou para a minha estante de livros com aquela expressão específica de quem está fazendo avaliação de imóvel abaixo do esperado. Não disse nada. Sorriu o tempo todo. Mas quando foram embora, eu ouvi ela dizer no corredor, achando que eu já tinha fechado a porta: "Você precisa colocar ela num limite, Rodrigo. Esse apartamento deprime." Fiquei parada do lado de cá da porta fechada com a mão ainda na maçaneta. Pensei. Nervosismo de início de relacionamento. Dei o benefício da dúvida. Não era nervosismo. Era caráter. Nos 2 anos seguintes, fui sendo afastada de forma tão gradual que às vezes eu me perguntava se estava sendo paranoica. Os almoços de domingo viraram quinzenais, depois mensais. Depois, Rodrigo começou a cancelar em cima da hora com desculpas que mudavam a cada vez. A família da Camila passou a aparecer em tudo. Viagem de fim de ano, aniversário dele, Natal, Páscoa. Eu fui sendo empurrada para uma posição de visita ocasional que precisava agendar com antecedência para ver o próprio filho. Meu próprio filho que eu criei sozinha. Quando o noivado foi anunciado, Rodrigo me ligou animado. Eu perguntei se podia ajudar na organização, porque é a coisa mais natural do mundo que uma mãe queira ajudar no casamento do filho. Ele disse que a Camila já tinha tudo nas mãos. Aceitei. Perguntei se havia alguma outra coisa que eu pudesse fazer. Ele disse que me avisaria. Nunca avisou. O convite nunca chegou. 3 semanas antes do casamento, mandei mensagem perguntando sobre os detalhes. Rodrigo demorou 2 dias para responder.
Disse que ia verificar com a Camila. Esperei mais uma semana. Silêncio. Liguei. Ele atendeu apressado, a voz de quem está interrompendo outra coisa mais importante, e disse que estava tudo certo e que eu podia ir. Não disse horário, não disse endereço, não disse nada. Tive que perguntar para uma prima distante que tinha recebido convite impresso com envelope e tudo. Fica comigo, porque o que vem agora vai doer de um jeito que eu ainda sinto no peito quando lembro. No dia do casamento, me vesti com cuidado. Escolhi um vestido cor de champanhe que eu tinha comprado especialmente para a ocasião. Me olhei no espelho do quarto, ajeitei o cabelo. Pensei em como ia me sentir vendo meu filho entrar na igreja. Imaginei que iam me colocar na primeira fila, que alguém ia me dar o braço, que ia chorar de emoção quando ele fosse na direção do altar. Cheguei ao salão em Moema às 15 para 6 da tarde. A rua estava decorada, carros enfileirados, mulheres de vestido longo, homens de terno. A vida acontecendo bonita do lado de fora, enquanto alguma coisa que eu ainda não sabia estava me esperando na entrada. Na porta, um rapaz de terno preto me pediu o nome. Dei meu nome. Ele olhou para a lista. Passou o dedo. Olhou de novo mais devagar. Passou de novo. Pediu desculpas com aquela voz treinada de quem já deu má notícia antes e disse com uma expressão que tentava ser neutra. A senhora não está na lista. Pensei que era erro. Disse que era mãe do noivo. Disse com a voz tranquila de quem tem certeza de que vai ser resolvido em 30 segundos. O rapaz chamou um supervisor. O supervisor chamou alguém pelo rádio. Houve uma espera que durou menos de 2 minutos, mas que pareceu uma hora inteira. E então, Rodrigo apareceu na entrada. Com o terno cinza que eu nunca tinha visto, gravata de seda, o cabelo penteado do jeito que eu ensinei desde os 12 anos. Me olhou. Olhou para o segurança. Olhou de novo para mim. E disse, com uma voz que eu não reconheci, uma voz que não era a dele, mas que saía da boca dele. Ela não foi convidada. Você não vai acreditar no que aconteceu por dentro de mim naquele segundo. Não foi grito. Não foi choro. Foi um silêncio que ocupou todo o espaço que havia em mim. Um silêncio que tinha o peso de 64 anos e de cada noite que eu trabalhei para ele ter uma vida melhor do que a que eu tive. Não chorei. Não implorei. Não fiz cena. Sorri. Ajeitei o vestido. Olhei para ele pela última vez, como mãe que ainda acredita que está sonhando. E disse com a voz mais calma do mundo: Boa festa, meu filho. E dei meia volta. Peguei um táxi na rua. Não precisei esperar, que foi uma bênção, porque se tivesse ficado parada na calçada na frente daquelas pessoas, eu não sei o que teria acontecido com a compostura que eu estava segurando com as 2 mãos. Entrei no carro, dei o endereço, olhei pela janela durante os 20 e poucos minutos que levou para chegar no Ipiranga e não pensei em nada. Ou pensei em tudo ao mesmo tempo, que é a mesma coisa. Cheguei em casa, entrei. Não troquei de roupa, não liguei a televisão, não fiz nada. Sentei na cozinha no escuro, o vestido de champanhe começando a amassar, e fiquei assim por um tempo que eu não sei medir. A noite foi entrando pela janela e eu fui deixando. Depois de um tempo longo, liguei para a Fátima. Fátima Correia tem 66 anos e mora no apartamento da frente há 15. É costureira de mão cheia, faz renda extra ajustando roupas para o condomínio inteiro. E tem aquele tipo de inteligência que não aparece em diploma nenhum. A inteligência de saber quando a pessoa do outro lado precisa de presença e não de conselho. Ela apareceu em menos de 3 minutos. Viu o vestido amassado, viu meu rosto. Não fez nenhuma das perguntas óbvias. Fez chá. Sentou. Ouviu. Contei tudo. Desde a chegada ao salão até o rosto do meu filho dizendo aquelas palavras. Falei por muito tempo e ela não interrompeu nenhuma vez. Quando terminei, estava escuro lá fora e a xícara de chá estava fria na minha mão. Fátima ficou até perto da meia-noite. Quando foi embora, eu peguei o celular e abri o contato do seu Geraldo Garcia. Geraldo tem 71 anos. Contador aposentado, foi colega meu na construtora por 26 anos. Almoçamos juntos toda a última sexta do mês há 2 décadas. É o tipo de homem que, quando você precisa de alguém que lembre de datas e valores com precisão de documento, você liga primeiro para ele. Tem uma gaveta em casa onde guarda cópia de tudo que considera importante. Nunca joguei fora um papel na vida, e ele ainda faz menos. Mandei uma mensagem. Geraldo, preciso conversar. Amanhã de manhã?
Ele respondeu em 2 minutos. Estou esperando você aqui às 8. Foi nessa noite, sozinha na cozinha escura com o vestido amassado e a xícara fria, que eu entendi uma coisa. Não estava com raiva. Estava lúcida. E quando você tem 64 anos e conhece as pessoas certas e sabe exatamente o que construiu ao longo de 3 décadas, lucidez é a coisa mais perigosa do mundo. Eles cometeram um erro muito sério ao me expulsar. Não porque eu fosse revidar com grito ou escândalo, mas porque quando você empurra a pessoa que é o centro de uma teia de relações para fora da sua vida, você não perde só a pessoa. Você perde a teia inteira. E eles não tinham a menor ideia do que isso significava na prática. Mas iam descobrir. Mas antes de continuar, eu preciso te perguntar uma coisa. Se fosse você na porta daquele salão, ouvindo o próprio filho dizer que você não foi convidada, o que você teria feito? Teria dado meia volta igual eu? Ou teria reagido diferente? Me conta nos comentários. E continua ouvindo, porque o que vem agora muda tudo. Na manhã seguinte ao casamento, estava sentada na mesa da cozinha do seu Geraldo, às 8 em ponto. Café passado na hora, cheiro de manhã cedo de apartamento de pessoa organizada, aquele silêncio de quem não precisa preencher o ar com conversa. Geraldo me conhece há tempo demais para perguntar se eu tinha dormido bem. Conhece minha cara, sabe o que cada expressão significa. Ele empurrou uma pasta na minha direção sem dizer nada primeiro. Só depois falou. Eu guardei tudo, Sueli. Sabia que um dia ia servir para alguma coisa. Abri a pasta com cuidado, como se houvesse chance de estar sonhando e movimentos bruscos pudessem acordar. Dentro havia 3 documentos. 3 papéis que valiam mais do que qualquer bem material que eu tivesse. O primeiro era a carta de 2016. Carta de apresentação pessoal que eu escrevi para o Maurício Lopes, recomendando Rodrigo para a vaga na Vértice Soluções. 2 páginas. Assinatura de próprio punho. Meu nome e minha reputação colocados em jogo por ele. O segundo era um e-mail impresso de 2019, onde eu intermediei, a pedido do próprio Rodrigo, uma introdução formal entre ele e o Henrique Daltro, diretor comercial da Fortesul Serviços. A Fortesul se tornou o maior cliente da Vértice nos 2 anos seguintes. Sem aquele e-mail, aquela reunião nunca teria acontecido. O terceiro era uma mensagem de 2021, onde eu convenci pessoalmente o Henrique a renovar o contrato com a Vértice depois que um projeto tinha dado errado e o cliente estava com um pé para fora. Rodrigo nunca soube que eu tinha feito aquela ligação. Achava que a renovação tinha vindo do próprio esforço dele na renegociação. Nenhuma dessas intermediações existia nos registros da empresa. Para os sócios da Vértice, Rodrigo tinha construído tudo sozinho. Era a reputação dele. Era o argumento que tinha sustentado a promoção a sócio. Era a história que ele tinha contado para si mesmo por anos, toda manhã, ao se olhar no espelho antes de sair para o escritório. Fiquei olhando para aqueles 3 papéis por muito tempo. O Geraldo disse, com a voz de quem sabe o peso do que está dizendo. Você não precisa usar isso agora, mas precisa saber que tem. Eu entendi exatamente o que ele queria dizer. Não era sobre destruição, era sobre equilíbrio. Uma coisa é ter uma prova. Outra coisa completamente diferente é saber a hora certa de mostrar. Nas mãos erradas, naquele momento errado, aqueles papéis seriam uma briga de família feia e sem vitória. Nas mãos certas, no momento certo, eram o tipo de verdade que muda o rumo das coisas de forma permanente. Ainda não era a hora. O que eu precisava fazer primeiro era entender completamente o território antes de mover uma peça sequer. Então, nas semanas seguintes, fiz o que sei fazer melhor do que qualquer coisa. Conversei com as pessoas. Liguei para o Henrique Daltro. Almocei com ele num restaurante italiano em Pinheiros, aquele que tem mesa separada e barulho suficiente para uma conversa particular passar despercebida. Henrique tem 58 anos, é diretor comercial há mais de uma década e tem aquele tipo de senso de lealdade que vem de quem aprendeu cedo que negócio é relacionamento antes de qualquer outra coisa. Não precisei explicar tudo, não precisei pedir nada explícito. Disse de passagem, com a leveza calculada de quem está apenas atualizando um amigo. Henrique, estou me afastando um pouco das conexões profissionais que mantinha, precisando de um tempo,
Sabe como é. Ele ficou quieto por um momento. Me olhou e disse: Isso vai afetar muita coisa, Sueli. Respondi com calma: Eu sei. Ele entendeu. Não precisou de mais nada. Homens como o Henrique não precisam que você diga o nome da coisa para compreender o que está em jogo. A mensagem estava dada. As implicações eram claras para quem conhecia o setor. Também liguei para a Beatriz Nunes. 47 anos, jornalista especializada em negócios, escreve para um portal de economia com 300 mil leitores mensais. Me deve uma fonte que, em 2018, salvou uma reportagem que quase afundou a carreira dela. Eu nunca cobrei esse favor. Até aquela semana. Tomamos café numa padaria de esquina, sem cerimônia, sem formalidade. Conversei sobre o setor, sobre tendências, sobre como algumas histórias de crescimento rápido no mercado de consultorias financeiras mereciam um olhar mais apurado. Não dei nomes. Não precisava. Jornalista boa não descarta pista, mesmo quando parece casual. Beatriz anotou. Vi o brilho nos olhos dela que aparece quando a pessoa reconhece que está diante de algo real. Enquanto eu movimentava essas peças com cuidado, a Fátima trouxe uma informação que eu não tinha pedido, mas que se encaixou como uma peça que estava faltando num quebra-cabeça. A filha da porteira do meu prédio trabalhava como auxiliar num escritório de contabilidade que prestava serviço à família Rezende Fortes. A Fátima tinha ouvido semanas antes, através dessa conexão indireta, que o pai de Camila estava usando o prestígio do sobrenome Brandão nas rodas de negócios em São Paulo, mencionando em pelo menos 2 encontros de empresários que o genro tinha relações sólidas no mercado imobiliário e de construção. Uma referência direta e deliberada às conexões que eu tinha construído em 30 anos. Eles estavam usando a minha sombra, sem me pedir licença, sem me avisar, sem a menor vergonha. Eles não sabiam que a sombra era minha porque a luz era minha. E quando a luz se apaga, não tem sombra. Aquilo mudou alguma coisa em mim de forma definitiva. Não foi raiva, nem raiva fria, que ainda tem temperatura. Foi clareza absoluta, do tipo que não tem volta. Eu entendi exatamente quem essas pessoas eram e exatamente o que havia em jogo. Não era sobre o casamento. O casamento era só o ponto onde a coisa se tornou impossível de ignorar. Era sobre uma família inteira que tinha entrado na vida do meu filho, usado o que era meu e achado que podia me descartar como se eu fosse um item descartável numa equação que tinha me incluído só enquanto servia. Eles iam aprender o que acontece quando você descarta a fundação. Fiz uma coisa nos 10 dias seguintes que me custou mais do que qualquer ação externa que tomei. Fingi que nada tinha acontecido. Rodrigo não me ligou após o casamento. Nem mensagem, nem nada. Fui eu quem ligou, uma semana depois, com a voz de quem está ligando por costume. Ele atendeu com aquela cautela de quem está esperando uma briga que não chegou. Conversei sobre o tempo, sobre a novela, sobre como o apartamento estava. Ele ficou confuso, as respostas curtas de quem não sabe o terreno onde está pisando. Terminei a ligação de forma natural, sem nada fora do lugar. Ótimo. Confuso era exatamente onde eu queria ele. Quando você age com calma depois de ter sido ferida, a pessoa que feriu não sabe o que fazer com isso. Fica esperando a explosão que não vem. E enquanto espera, fica paralisada. Era exatamente essa paralisia que eu precisava. 3 semanas após o casamento, Rodrigo ligou para avisar que Camila estava grávida. Tom de comunicado oficial. Voz de quem está cumprindo uma obrigação, não de quem está ligando para a própria mãe com uma notícia boa. Parabenizei com alegria genuína, porque a criança não tinha culpa de nada que os adultos em volta dela tinham feito. E então, com aquela mesma leveza calculada, disse: Rodrigo, preciso te ver pessoalmente em breve. Preciso conversar sobre umas questões de família. Ele concordou sem entender o que aquilo significava. Marcamos para uma quinta-feira à noite no apartamento dele nos Jardins. Camila estaria presente. Eu levei o seu Geraldo como apoio, apresentei como um amigo da família que eu queria apresentar. Rodrigo achou estranho, mas não disse nada, porque Rodrigo nunca diz nada quando a desconfiança seria mais conveniente do que o silêncio. Entramos no apartamento nos Jardins. Aquela sala decorada por uma designer que cobrou o que eu ganhei em 2 anos. Tudo no lugar certo, tudo no tom certo.
tudo comunicando um estilo de vida que precisava ser visto. Camila serviu água, com aquela cortesia clínica de quem está esperando visita indesejada ir embora logo. Sentamos. Eu com a bolsa no colo. Geraldo ao meu lado com a postura de contador que passou a vida inteira em reunião difícil e aprendeu que coluna reta não intimida ninguém, mas tampouco intimida. Abri a bolsa devagar, peguei a pasta, coloquei sobre a mesa de centro com a mesma naturalidade de quem está tirando uma xícara de um armário. Disse: Rodrigo, eu quero te fazer uma pergunta. Como você conseguiu a vaga na Vértice em 2016? Ele franziu o senho. A voz firme de quem está acostumado a responder perguntas de negócios. Por mérito, fui indicado por um colega do setor. Que colega? Silêncio. Abri a pasta. Coloquei a carta de 2016 na mesa na direção dele. Nome dele. Nome do Maurício. Assinatura minha embaixo. Papel antigo, levemente amarelado nas bordas, mas com cada palavra perfeitamente legível. Rodrigo olhou para o papel. Passou os olhos uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Demorou para falar porque a cabeça estava fazendo aquele trabalho de reconstrução que ninguém gosta de fazer, quando você precisa remontar uma história inteira que sempre foi de um jeito e agora tem que ser de outro. Quando falou, a voz tentou ficar firme. Isso não significa nada. Eu provei meu valor depois que entrei. Era uma resposta que eu esperava. É o que as pessoas dizem quando a verdade chega grande demais para ser engolida de uma vez. Atacam a periferia e ignoram o centro. Continuei. Sem urgência. Sem volume. Coloquei o e-mail de 2019 ao lado da carta. Essa é a intermediação com o Henrique Daltro. Sem esse e-mail, essa reunião não acontecia. A Forte Sul não virava cliente. E depois a mensagem de 2021. Essa é a renovação do contrato que você quase perdeu. Eu liguei pessoalmente para o Henrique, ele ficou por causa de mim. Camila estava imóvel no sofá com as mãos no colo. A compostura calculada dela tinha rachado numa linha fina, mas visível. Porque Camila é inteligente o suficiente para entender o que aqueles papéis significavam antes do Rodrigo terminar de processar. Disse, com a voz igual a sempre. Ontem à noite, o Henrique Daltro me ligou. Disse que está revisando a parceria com a Vértice porque o interlocutor de confiança dele no setor, que sempre fui eu, comunicou que está se afastando das conexões comerciais. Pausa. Também conversei com a Beatriz Nunes, que cobre o setor de consultoria financeira e está muito curiosa sobre a trajetória de alguns sócios jovens que cresceram rápido nos últimos anos. Rodrigo se levantou. A cadeira raspou no piso de madeira. Disse, com uma voz que tentava ser autoridade, mas saía como pânico mal disfarçado. Você está me ameaçando? Respondi com calma, sem levantar. Não, meu filho. Estou te mostrando o que existe. Você pode fazer o que quiser com essa informação. Foi então que Camila falou pela primeira vez na noite. A voz endurecida, a mandíbula tensa. Você não vai fazer nada disso. Você vai destruir a carreira do seu próprio filho. Olhei para ela, com atenção total, com a tranquilidade específica de quem não tem mais nada a perder naquele relacionamento porque já perdeu tudo o que importava quando foi barrada na porta de um casamento. Disse, eu vim aqui hoje porque ele é meu filho e merece saber a verdade sobre o que construiu e como construiu. O que acontece a partir de agora depende das escolhas de vocês dois, não das minhas. Me levantei, peguei a pasta. Deixei uma cópia sobre a mesa. Geraldo segurou a porta do elevador. Enquanto esperávamos, ouvi Camila dizer para Rodrigo, a voz baixa, mas não baixa o suficiente, para paredes de apartamento de Jardins com isolamento de construtora econômica. Ela tá blefando. Sorri para o Geraldo dentro do elevador. Não estava. O que eles fizeram nos dias seguintes me mostrou de forma definitiva quem eram. 2 dias depois da reunião nos Jardins, Rodrigo me ligou. Mas não era o Rodrigo que eu tinha deixado naquela sala com os papéis na mesa. Era outro Rodrigo. O que a Camila tinha montado durante 48 horas de trabalho de convencimento. Voz firme, palavras escolhidas com cuidado, o tipo de precisão verbal que não nasce espontânea, nasce ensaiada. Disse que o que eu tinha feito era uma tentativa de extorsão emocional e que ele tinha consultado um advogado. Que as cartas que eu guardei
Eram documentos pessoais usados fora de contexto e que qualquer contato meu com clientes ou parceiros da Vértice poderia ser enquadrado como interferência negativa nos negócios, gerando processo por danos materiais. E então veio a parte que eu ainda não consigo lembrar sem sentir um aperto específico no peito. Disse que se eu continuasse com essa postura, ele pediria na justiça que eu fosse declarada incapaz de tomar decisões, alegando comprometimento emocional por conta da idade e do isolamento social. Fiquei ouvindo tudo sem interromper. Quando ele terminou, disse com a voz tranquila que guardei para aquele momento: "Obrigada por me avisar, Rodrigo." E desliguei. Coloquei o telefone sobre a mesa da cozinha e fiquei olhando para ele por um tempo. Não era o dinheiro. Não era a carreira dele. Não era nada que pudesse ser medido em planilha. Era a palavra incapaz. Era a ideia de ter 64 anos de vida, de escolhas, de construção varridos de mim por uma caneta de juiz acionada por um filho que eu criei sozinha depois que o pai foi embora pelo correio. A crueldade específica daquilo não era me destruir, era me apagar. Era pegar tudo que eu era e colocar em dúvida de uma forma que eu nunca mais pudesse me livrar. Aquela noite foi a mais pesada desde o casamento. Mas você não vai acreditar no que aconteceu na sequência. Naquela mesma noite, a Fátima apareceu sem eu ligar. Às vezes ela sabe. 22 anos de vizinhança criam um tipo de percepção que não precisa de chamada. Ficou sentada ao meu lado na cozinha em silêncio por um tempo, e depois disse, com a firmeza tranquila de quem não está perguntando: "Sueli, você não vai deixar eles fazerem isso com você." Não era pergunta, era afirmação. Era o tipo de coisa que você precisa ouvir de outra pessoa em voz alta para que aquilo que você já sabe dentro de você se torne real o suficiente para agir. Servi chá para ela desta vez, porque precisava de alguma coisa concreta para fazer com as mãos, enquanto a cabeça organizava o que vinha a seguir. Quando a xícara ficou cheia, eu sabia o que ia fazer de manhã. Na manhã seguinte, liguei para a doutora Renata Siqueira. Renata tem 44 anos. É especialista em direito de família, e eu a conheço desde que ela era estagiária na construtora, 20 anos atrás. Assisti ela crescer de estagiária tímida, que pedia confirmação em cada detalhe, para a advogada que entra em sala de audiência com a postura de quem já sabe o resultado antes de sentar. Contei tudo, com todos os detalhes, sem omitir nada. Ela ouviu com atenção profissional e depois disse duas coisas com muita clareza, sem firulas. Primeira, a ameaça de interdição era infundada, abusiva e juridicamente fraca. Não havia elemento concreto que sustentasse um pedido desse tipo, e o registro telefônico daquela ameaça, com data e hora, já constituía material sólido para uma ação por dano moral. Segunda, eu precisava agir antes que eles agissem. Em direito, quem documenta primeiro tem vantagem. Não no sentido de atacar primeiro, mas no sentido de estabelecer o registro da realidade antes que a narrativa adversária tente sobrescrevê-la. Naquela semana, a doutora Renata preparou uma notificação extrajudicial endereçada a Rodrigo Brandão e a Vértice Soluções. O documento descrevia de forma formal e detalhada todas as intermediações que eu tinha realizado e que tinham sustentado parte relevante do crescimento da empresa ao longo de anos. Incluía um parágrafo específico e muito claro. Qualquer tentativa de processo contra mim seria respondida com ação por dano moral, lastreada na ameaça de interdição registrada por ligação telefônica com data e hora documentada. Não era um processo ainda. Era um aviso com dentes. Era eu dizendo, em linguagem jurídica, mas com todo o peso emocional por baixo: eu existo, eu tenho nome, eu tenho prova, e sei exatamente o que faço com tudo isso. Enquanto a notificação era preparada, trabalhei em outras frentes. A Fátima continuava recebendo informações através da filha da porteira, que trabalhava no escritório de contabilidade dos Rezende Fortes. Soube que o pai de Camila tinha sido procurado por 2 conhecidos meus do setor de construção com perguntas sobre as conexões que ele dizia ter. Os 2 queriam confirmar se as relações que ele mencionava em rodas de negócios eram reais. Liguei para esses 2 conhecidos. Expliquei a situação com brevidade.
Pedi que registrassem formalmente por escrito que nunca tinham sido apresentados ao pai de Camila por mim e que as conexões que ele atribuía ao genro não tinham relação com nenhuma intermediação minha. Ambos fizeram isso sem hesitar, porque me deviam lealdades antigas e porque ninguém, absolutamente ninguém, gosta de ter o nome usado como moeda sem permissão. O pai de Camila havia construído uma imagem nas rodas de negócios paulistanas baseada parcialmente numa credencial que era minha. Com esses 2 documentos na mão da doutora Renata, aquela credencial desaparecia do dia para a noite. A sombra ia sumir porque a luz ia ser apagada. Mas o golpe decisivo, aquele que eu não planejei, mas que a vida me entregou como presente, veio de um lugar que eu não esperava. O Maurício Lopes me ligou. Maurício tem 60 anos, é sócio fundador da Vértice Soluções. Homem direto, do tipo que vai ao ponto sem volta. Tinha ficado sabendo que algo estava acontecendo, não pelos detalhes todos, mas pela temperatura do mercado. O Henrique Daltro tinha sinalizado frieza com a empresa de uma forma que Maurício sentiu antes de entender. Quando as coisas mudam de temperatura sem explicação visível, pessoas experientes ligam para as pessoas certas. Ele ligou para mim. Perguntou diretamente o que estava acontecendo. Contei com brevidade, sem drama. Só os fatos. A carta de 2016. Os documentos de 2019 e 2021. O que Rodrigo tinha deixado que os outros sócios acreditassem sobre a sua própria trajetória. Maurício ficou em silêncio por uns 15 segundos. 15 segundos é muito tempo quando você está esperando a reação de alguém que tem o poder de mudar o que acontece a seguir. Depois disse: Sueli, eu sabia da indicação de 2016. Fui eu que abri a porta. Eu tinha essa informação desde o início. Mas as intermediações de 2019 e 2021, a introdução ao Henrique, a renovação do contrato da Forte Sul, essas eu não sabia. E os outros sócios também não. Rodrigo deixou que todos acreditassem que tinha chegado lá inteiramente sozinho. Isso afeta a governança da empresa. Eu não tenho escolha a não ser levar isso aos outros sócios. Fiquei quieta. Entendi imediatamente o que aquilo significava. Num acordo de sociedade, omitir a origem das relações comerciais que fundamentaram a entrada e o crescimento de um sócio pode ter implicações sérias para a continuidade dessa sociedade. Muito sérias. Rodrigo não tinha apenas deixado uma lacuna na narrativa pessoal. Tinha deixado uma lacuna nos documentos de ingresso societário que agora precisava ser explicada perante os outros sócios. Maurício disse: A reunião de sócios vai ser na quinta-feira. Desliguei com o coração batendo de um jeito que não era medo. Era a sensação específica de quando as coisas se encaixam no lugar certo depois de um tempo longo demais fora do lugar. A doutora Renata me orientou com precisão. Eu não deveria participar da reunião diretamente. Minha presença seria um elemento emocional que poderia ser usado contra mim, transformando uma questão de governança corporativa numa briga de família. O que eu deveria fazer era mais eficiente e mais devastador do que aparecer pessoalmente. Enviar uma carta formal endereçada à administração da Vértice Soluções, confirmando os fatos documentados, com as cópias dos 3 documentos anexadas. Protocolada. Com acuse de recebimento entregue pela própria advogada. Não era opinião, não era versão. Era registro formal de fatos com documentação comprobatória. E, além disso, a doutora Renata autorizou o envio de cópia integral dos documentos para a Beatriz Nunes como fonte anônima protegida, seguindo o procedimento correto para esse tipo de informação de interesse público. Beatriz conhecia esse procedimento melhor do que ninguém. Sabia o que fazer com aquilo. A carta para a Vértice foi entregue na quarta-feira de manhã, protocolada, assinada, com acuse de recebimento carimbado. Na quarta-feira à noite, Rodrigo apareceu no meu apartamento sem avisar. Pela primeira vez em meses, ele estava sem a armadura que a Camila tinha construído para ele. A armadura feita de certeza, de voz firme, de palavras ensaiadas. O que estava na minha porta era o rosto do menino de 8 anos que eu conhecia. Agora com 38, embaixo de um terno amassado, com os olhos de quem passou dias sem dormir direito. Disse que precisava que eu não fosse à reunião, que se eu aparecesse, seria o fim.
que a Camila estava grávida, que ele não podia perder a sociedade, que eu estava destruindo a família, que eu não entendia as consequências do que estava fazendo. Fiquei na porta. Não abri para ele entrar. Disse: Rodrigo, eu não vou à reunião. Já mandei o que precisava ser mandado. O que acontece agora é responsabilidade da sua conduta, não da minha. Ele me olhou com uma expressão que era metade raiva e metade súplica, o tipo de mistura que só aparece quando a pessoa está desesperada o suficiente para abandonar a postura, mas orgulhosa demais para pedir diretamente. Disse: Como você pode fazer isso comigo? Respondi sem crueldade, sem volume, com a voz de mãe que ainda é mãe mesmo quando fecha a porta. Eu não fiz nada com você. Eu apenas parei de fazer por você sem que você soubesse. Fechei a porta, fui para a cozinha, servi água, bebi devagar e esperei a manhã de quinta-feira. A reunião de sócios da Vértice Soluções aconteceu sem mim naquela manhã de quinta-feira. Eu fiquei no meu apartamento no Ipiranga, fiz café, sentei na janela, olhei para a rua de sempre. A Fátima passou na porta de manhã cedo e eu disse que estava bem. E era verdade de um jeito que eu não conseguia explicar completamente. Era o bem de quem fez o que precisava ser feito e agora espera sem apressar. A doutora Renata me ligou às 14h. A conclusão da reunião foi que a participação societária de Rodrigo seria objeto de revisão formal. A documentação apresentada pela carta formal confirmava que parte relevante das relações comerciais que fundamentaram sua promoção a sócio não tinha sido declarada corretamente nos documentos de ingresso societário. O processo de revisão levaria meses, mas a posição de Rodrigo dentro da empresa havia mudado de forma irreversível naquele dia. A doutora assim. Renata me disse com aquela voz profissional que guarda a emoção para depois do horário de expediente: Sueli, está feito. Fiquei em silêncio por um momento. Depois disse: Obrigada, Renata. Nessa mesma semana, o Henrique Daltro comunicou formalmente à Vértice que a renovação do contrato da Fortezul estava suspensa para reavaliação. Não foi um cancelamento imediato, foi uma sinalização calculada de quem entende o mercado. Não precisa bater a porta para fazer o silêncio ser alto o suficiente. A Vértice entendeu. 20 dias depois, Beatriz Nunes publicou uma reportagem sobre jovens sócios de consultorias financeiras que inflam trajetórias profissionais para atrair investimentos e aumentar participação societária. Não havia nomes. O texto era cuidadoso, dentro de todos os limites legais, porque Beatriz é profissional demais para fazer diferente. Mas quem conhecia o setor, quem estava naquele mercado todo dia, quem almoçava naqueles restaurantes em Pinheiros e no Itaim, reconhecia os contornos da história. O telefone do Rodrigo deve ter tocado bastante naqueles dias. Nos dias após a reunião de sócios, os vilões não ficaram parados. Rodrigo eu entendia. Estava em pânico real, de alguém que vê o chão se movendo embaixo dos pés e não sabe onde pisar. Mas a Camila era outra coisa. Camila não entra em pânico. Camila organiza. Quando as coisas saem do controle, ela monta um plano. É o que a família dela ensinou. É o que o dinheiro novo sempre ensina. Aparência é estratégia, e estratégia nunca dorme. 10 dias após a reunião de sócios, recebi uma ligação de um número que eu não reconheci. Era um advogado que se apresentou como representante de Rodrigo Brandão e de Camila Rezende Brandão. Voz jovem, confiante, do tipo que vai direto ao ponto porque o cliente está pagando por hora. Disse que minha cliente e meu cliente estavam formalizando uma notificação extrajudicial contra mim por interferência dolosa em relações comerciais de terceiros. Que os contatos que eu fizera com o Henrique Daltro e com a jornalista Beatriz Nunes configuravam, segundo a análise deles, ação coordenada para prejudicar a empresa da qual meu filho era sócio, que os danos eram quantificáveis. E que se eu não cessasse qualquer ação nesse sentido e firmasse um compromisso formal de não interferência, o processo seria protocolado. Ouvi tudo. Tomei nota mental de cada palavra. No final disse: Obrigada. Minha advogada vai entrar em contato. Desliguei. Liguei para a doutora Renata em seguida. Ela ficou quieta enquanto eu descrevia a ligação. Depois disse, com aquela precisão calma que é marca dela:
Eles estão apostando que você vai recuar com medo do processo. É uma estratégia de pressão. A notificação que eu protocolei na Vértice é anterior e documenta fatos. Eles não têm base jurídica sólida enquanto você não fizer nada além do que já fez. Mas havia outra parte da estratégia deles que era mais cruel e mais calculada do que qualquer notificação jurídica. 3 dias depois, recebi uma ligação da minha prima Lúcia, que mora em Santo André e com quem falo às vezes em datas comemorativas. Ela estava preocupada. Disse que tinha recebido uma mensagem de um número que não reconhecia, com informações sobre minha situação de saúde preocupante e sobre como eu estava passando por um momento difícil emocionalmente, que estava afetando meu julgamento. A mensagem insinuava que familiares próximos deveriam estar atentos à minha capacidade de tomar decisões. Ficou quieto por um momento enquanto eu processava. Estavam semeando a narrativa da incapacidade na família, não esperando o processo judicial, fazendo o trabalho antes, construindo o terreno, plantando a dúvida onde ela poderia crescer sem supervisão. Era um movimento de quem sabe que o processo formal pode demorar, mas o dano informal é imediato. Lúcia me perguntou se eu estava bem. Disse: Lúcia, eu nunca estive tão lúcida na minha vida. Salva essa mensagem que você recebeu. Não apaga. Eu preciso dela. Ela salvou. Mandou para mim em seguida. Aquela mensagem anônima para a minha prima virou mais um documento na pasta da doutora Renata. Mas o que aconteceu na semana seguinte foi o que realmente me abalou de um jeito que eu precisei de dias para encontrar o chão de volta. Rodrigo me ligou uma tarde. Voz diferente das últimas vezes. Não tinha a firmeza ensaiada das ligações anteriores. Tinha algo que eu reconheci mesmo depois de tanto tempo sem ouvi-la. Tinha medo genuíno. Não de mim, de outra coisa. Disse que a Camila estava com complicações na gravidez, que os médicos tinham pedido repouso e monitoramento, que ela estava estressada e que o estresse estava piorando o quadro. E então disse a frase que eles tinham calculado para funcionar melhor do que qualquer ameaça jurídica. Mãe, se alguma coisa acontecer com esse bebê por causa de tudo isso que está acontecendo, você vai ter que viver com isso. Não era pergunta, não era acusação. Era uma responsabilização emocional cirúrgica. Fiquei com o telefone na mão depois de desligar, sem conseguir me mover por um tempo. Porque a criança era real. A gravidez era real. E não importa o que você sabe racionalmente sobre manipulação emocional, quando alguém aponta para uma criança que ainda não nasceu e diz que você pode estar colocando ela em risco, alguma coisa em você para de funcionar por um momento. Fui até a janela do apartamento. Fiquei olhando para a rua. E senti, pela primeira vez desde o casamento, um medo que não era raiva disfarçada. Era medo de verdade. O medo de ser transformada em vilã da história da minha própria neta antes de ela ter idade para formar uma opinião. Aquela noite foi comprida. A Fátima apareceu às 9 da noite. Desta vez eu liguei para ela. Contei sobre a ligação do Rodrigo. Ela ficou quieta, ouviu e depois disse algo que ficou comigo. Sueli, eles estão usando o que você mais ama para te parar. Isso quer dizer que você está funcionando. Era verdade. E a verdade, às vezes, chega em forma de faca que corta ao mesmo tempo que cura. No dia seguinte, liguei para a doutora Renata e contei tudo. A mensagem para a prima Lúcia, a ligação sobre a gravidez, o padrão que estava se formando. Renata ouviu com atenção e depois disse: Sueli, o que eles estão fazendo tem nome. É coerção emocional sistemática. Cada uma dessas ações, isolada, parece uma reação familiar. Juntas, documentadas, com datas e registros, formam um padrão que sustenta um processo robusto. Quero que você registre cada contato daqui para frente. Hora, data, conteúdo, número de origem. Comecei a fazer isso naquele mesmo dia. Mas foi o seu Geraldo quem encontrou o elemento que eu precisava para o passo seguinte. Geraldo tem o hábito de ler demonstrativos de empresas como outras pessoas leem o Jornal da Manhã. É a deformação de quem passou a vida inteira como contador. Os números contam histórias que o texto esconde. Numa tarde, enquanto tomávamos café, ele me mostrou algo. Ele tinha consultado por canais legítimos informações sobre a situação financeira do apartamento nos Jardins. O apartamento de Rodrigo e Camila tinha sido financiado em 2022.
A parcela era alta. Com a redução da participação societária de Rodrigo e a incerteza sobre os clientes da Vértice, a renda que sustentava aquele financiamento estava comprometida de uma forma que os bancos logo perceberiam. Mais do que isso, o Geraldo tinha descoberto que o pai de Camila tinha um histórico de participação societária em empresas que tinham sido encerradas com dívidas não quitadas nos últimos 10 anos. 3 empresas em 5 anos. Tudo registrado em órgãos públicos, tudo acessível para quem soubesse onde procurar. Essa informação, sozinha, não mudava nada diretamente, mas mudava tudo indiretamente. Porque o pai de Camila estava se apresentando nas rodas de negócios de São Paulo como um empresário sólido com conexões respeitáveis. E nenhuma das duas afirmações era verdadeira. 2 dos conhecidos meus, que tinham registrado formalmente não ter sido apresentados a ele, ao saberem do histórico, disseram que queriam adicionar essa informação aos seus registros escritos. Fizeram isso voluntariamente, por conta própria. A credencial que a família Rezende Fortes usava estava desaparecendo item por item. Mas ainda tinha uma peça que eu guardei para o momento certo. A opção que eu não queria usar, mas que, se fosse necessário, tinha o poder de mudar tudo de uma vez. O Maurício Lopes, na mesma ligação em que tinha mencionado a reunião de sócios, tinha dito algo que eu guardei com cuidado. Ele estava disposto a dar um depoimento formal sobre a origem da indicação de 2016, se o processo contra mim fosse efetivamente protocolado. Um sócio fundador confirmando, em depoimento oficial, que a entrada de Rodrigo na empresa havia se dado por intermediação da mãe, não por mérito próprio exclusivo, em resposta a um processo que Rodrigo tinha iniciado contra essa mesma mãe. Era o tipo de contradição jurídica que torna um processo impossível de sustentar. E ele sabia disso. Eles estavam prestes a descobrir que cada movimento que faziam contra mim tinha uma resposta que eu já tinha preparado. Não porque eu fosse cruel, mas porque, em 32 anos de trabalho, aprendi que a melhor negociação é aquela onde você já sabe o próximo lance do outro lado antes que ele o faça. A blindagem foi construída com calma ao longo de 3 semanas, enquanto o processo deles avançava no papel e a pressão deles continuava nos canais informais. A doutora Renata consolidou tudo num único dossiê. Era um documento de 42 páginas que começava com a carta de 2016 e terminava com a mensagem enviada para a minha prima Lúcia. No meio, em ordem cronológica, estavam os e-mails de 2019 e 2021, os registros de ligação com data e hora da ameaça de interdição, as declarações formais dos 2 conhecidos do setor de construção, o histórico das empresas encerradas com dívidas do pai de Camila e uma análise jurídica da doutora Renata classificando cada ação deles dentro de categorias específicas. Era uma história completa, com início, meio e fim, com documentação em cada ponto. Além do dossiê, a doutora Renata preparou 2 documentos separados. O primeiro era uma resposta formal à notificação extrajudicial que o advogado deles tinha enviado. A resposta desmontava cada argumento deles ponto a ponto, com referência específica aos documentos do dossiê, e incluía um aviso claro. Se o processo fosse protocolado, a resposta seria imediata, robusta e incluiria reconvenção por dano moral, coerção emocional documentada e uso indevido do nome de terceiro para obtenção de vantagem comercial. O segundo documento era a confirmação escrita do Maurício Lopes, assinada e autenticada em cartório, sobre a origem da indicação de 2016 e sobre o que ele estava disposto a declarar formalmente se necessário. Com o dossiê pronto, com a confirmação do Maurício, com os registros da Lúcia, com as declarações dos conhecidos do setor, eu tinha construído em torno de mim algo que Rodrigo e Camila não tinham calculado. Uma versão da história tão sólida documentalmente que atacá-la publicamente seria cavar uma vala mais funda do que a que já existia. Eram eles que não podiam dar passos livres agora. Não eu. A semana da resolução final chegou por uma decisão deles, não minha. O advogado que representava Rodrigo e Camila protocolou o processo. Estavam apostando que eu recuaria, que a combinação de ameaça jurídica e pressão emocional sobre a gravidez ia me fazer recuar,
firmar o compromisso de não interferência, desaparecer tranquilamente da vida deles, sem custo nenhum para eles. Foi o maior erro que cometeram. A doutora Renata respondeu no prazo legal, com o dossiê completo e com a reconvenção por dano moral lastreada em cada ponto documentado. Mas além da resposta jurídica formal, ela tomou uma providência que o advogado deles claramente não esperava. Comunicou ao juízo que havia uma testemunha-chave, cujo depoimento era relevante para a compreensão completa do contexto. Maurício Lopes, sócio fundador da Vértice Soluções. O advogado deles, ao receber a intimação para a audiência de tentativa de conciliação, ligou para a doutora Renata. Ela me contou que a conversa foi breve. Ele perguntou se havia espaço para um acordo antes da audiência. Ela disse que havia espaço para encerramento total do processo por parte do cliente dele, com reconhecimento formal do dano moral causado, o que incluía a ameaça de interdição registrada em ligação telefônica e a mensagem enviada para familiares insinuando comprometimento de minha capacidade. Houve uma pausa longa do outro lado. Depois ele disse que ia consultar o cliente. A audiência de conciliação aconteceu numa manhã de terça-feira, num fórum em São Paulo. Eu cheguei com a doutora Renata 15 minutos antes do horário. Ela de tailleur escuro, pasta na mão, aquela expressão de quem está absolutamente no controle de cada segundo do que vai acontecer. Eu de vestido cinza, o único que considerei, porque cinza é a cor de quem não precisa chamar atenção, porque a substância já fala mais alto do que qualquer cor. Rodrigo chegou com o advogado dele. Camila não estava. Não sei se foi decisão dela ou recomendação jurídica, mas a ausência dela naquele lugar foi, ela mesma, uma declaração. Rodrigo não me olhou quando entrou. Ficou de cabeça levemente baixa com aquela postura de quem está carregando um peso que não consegue mais esconder com postura. Quando nos sentamos na sala de audiência, o conciliador apresentou o resumo do caso. Leu os documentos. A carta de 2016, os e-mails de 2019 e 2021, a ameaça de interdição registrada, a mensagem para a prima Lúcia, o histórico das empresas encerradas com dívidas, o depoimento escrito do Maurício. Leu tudo em voz pausada, como se estivesse lendo uma história que todos na sala já conheciam, mas que precisava ser dita em voz alta para que seu peso completo se estabelecesse no ar. Quando terminou a leitura, perguntou se havia disposição para acordo. O advogado de Rodrigo disse que sim. Rodrigo estava olhando para a mesa. O acordo estabeleceu encerramento do processo por parte deles, reconhecimento formal do dano moral causado pela ameaça de interdição, pagamento de indenização fixada em R$22 mil e compromisso formal de não mais fazer qualquer afirmação, escrita ou verbal, sobre minha capacidade de tomar decisões. Quando o conciliador perguntou se eu aceitava os termos, olhei para a doutora Renata. Ela deu um aceno discreto. Disse: aceito. O conciliador pediu que as partes assinassem. Rodrigo assinou sem levantar os olhos da mesa. Eu assinei com a caneta que carrego na bolsa há anos. Uma caneta de metal simples que o seu Geraldo me deu de presente de aposentadoria, com uma frase gravada que eu não preciso ler para lembrar. O tempo dá razão a quem tem paciência. Saímos da sala. Na porta, por um segundo, Rodrigo ficou na minha direção. Não disse nada. Eu também não. Não era o lugar, nem a hora. Descemos o corredor. Saímos do fórum, a luz do sol de São Paulo na cara, como se o mundo tivesse continuado girando, enquanto aquela sala estava resolvendo o que precisava ser resolvido. A doutora Renata ficou na calçada comigo por um momento. Disse: está feito, Sueli. Respondi: está feito. Os meses seguintes desmoronaram o mundo que eles tinham construído, peça por peça, com a precisão lenta e inevitável de uma estrutura que perdeu a fundação. A revisão societária da Vértice foi concluída 4 meses após a reunião de sócios. O resultado foi uma redução significativa da participação de Rodrigo, acompanhada de uma exigência de ressarcimento proporcional ao período em que as relações comerciais não declaradas tinham sustentado seu crescimento. O valor exato eu nunca soube, porque não era da minha conta. Mas soube, pela rede de pessoas que conhece pessoas, que o ressarcimento comprometeu de forma séria a reserva financeira que eles tinham.
O contrato da Fortesul com a Vértice não foi renovado. Henrique Daltro é homem de palavra e de memória longa. Quando a confiança vai embora, ela não volta por decreto. A conta que tinha sido o maior ativo da empresa por 3 anos saiu, e com ela saíram outros 2 clientes que vinham pela mesma cadeia de confiança que eu representava. O mercado de consultoria é pequeno e as notícias viajam sem bilhete. O apartamento nos Jardins foi colocado à venda. Não de imediato, mas 8 meses depois da reunião de sócios, quando ficou claro que a renda que sustentava o financiamento não comportava mais a parcela. Vi o anúncio por acaso. Numa plataforma de imóveis, a foto da sala decorada pela designer que custou caro. Fiquei olhando por uns segundos. Fechei a página. A Ivone Rezende Fortes, a sogra de voz mansa e palavras de mel que tinha sugerido num jantar que eu ficaria mais à vontade numa celebração menor, descobriu o que acontece quando a ponte que você usa para se apresentar como bem relacionada some do mapa. Os 2 conhecidos meus que tinham registrado formalmente não ter sido apresentados ao pai de Camila falaram disso com outras pessoas do setor. Em rodas de negócios, o nome Rezende Fortes parou de abrir portas da forma que abria antes. Não foi drama, não foi escândalo, foi silêncio progressivo, que é muito mais eficiente do que barulho. O pai de Camila, cujo histórico de empresas encerradas com dívidas veio à tona nos registros que o Geraldo havia levantado, começou a ser visto de forma diferente nos ambientes que frequentava. Nada formal, nenhum processo. Só a temperatura que muda quando a verdade caminha na frente das pessoas antes delas chegarem. Camila e Rodrigo mudaram para um apartamento de 2 quartos em Moema. Mais simples, sem a designer, sem a vista que ela tanto valorizava. Ouvi isso de uma fonte que não precisei procurar. Chegou até mim de forma natural, como as coisas chegam quando você faz parte de uma rede de relações há 30 anos. A minha vida, nesse período, foi sendo reconstruída com aquela calma específica de quem passou pelo pior e está do outro lado. Comecei a viajar. Nunca tinha viajado por prazer de verdade. Sempre tinha sido férias funcionais, aquelas de fim de ano que você vai porque precisa ir. Fui para Minas Gerais primeiro, Tiradentes, que eu queria conhecer há anos. Fui com a Fátima. Ficamos 4 dias, comemos bem, andamos nas ruas de pedra, tomamos café em volta de cada esquina. Voltei com um peso menor nas costas que eu nem sabia que estava carregando. Depois fui para a Bahia. Salvador, Pelourinho, aquelas ladeiras que sobem enquanto você sente a brisa do mar chegando de algum lugar que não dá para ver, mas que está lá. Fui sozinha desta vez, e não foi solitário. Foi exatamente o contrário. Foi o tipo de solidão que é presença total de si mesma. Também comecei a participar de um grupo de apoio para mulheres que passaram por situações de afastamento familiar, que a doutora Renata me indicou. Não porque eu precisasse ser convencida de que havia feito certo, mas porque há um trabalho que você faz sozinha na cozinha às 2 da manhã, que não substitui o trabalho que você faz com outras pessoas que entenderam o chão por dentro. O meu apartamento no Ipiranga, que a Camila uma vez disse que deprimia, foi ficando mais bonito à medida que eu fui parando de ver com os olhos de quem se desculpa por ele. Comprei uma poltrona nova para o canto da janela. Coloquei uma planta que a Fátima me deu. Arrumei as fotos na estante de um jeito que sempre quis e nunca tinha feito, porque achava que não valia a pena se esforçar para uma estante que ninguém olhava. Agora eu olhava. 6 meses depois, Rodrigo apareceu. Avisou com antecedência desta vez. Sentou na cadeira da cozinha onde ele tomou café toda manhã por 10 anos. Ficou olhando para a mesa por um tempo antes de começar a falar. Eu servi café sem perguntar se queria, porque era o que eu sempre fazia, e eu não ia mudar o que sempre fiz por conta de tudo que aconteceu. Ele segurou a xícara com as 2 mãos, como fazia quando era menino, e a xícara era grande demais para uma mão só. Disse que sabia de tudo agora. Da ligação de 2016. De cada intermediação. O Maurício tinha confirmado cada detalhe durante o processo de revisão. Disse que tinha ficado com raiva a princípio, raiva de mim por não ter contado, por ter guardado aquilo por tantos anos, mas que com o tempo, quando a raiva assentou, entendeu que a raiva era para virar para dentro. Disse que sentia muito pelo casamento, que a Camila tinha influenciado a decisão. Quando disse isso,
Havia na voz dele algo que não era mais defesa. Era exaustão. Era a voz de alguém que finalmente parou de fingir que não sentia o peso daquilo que tinha carregado. Disse que não tinha sabido ser filho. Ouvi tudo sem interromper. Depois disse, com calma e com amor, que não tinha deixado de existir nenhum segundo de todo aquele tempo. Rodrigo, eu te amo. Sempre vou te amar. Mas amor não é o mesmo que acesso. Você me barrou na porta do seu casamento como se eu fosse uma estranha. Não fui eu que precisei provar quem era. Você é que ainda precisa descobrir. Ele perguntou se havia chance de reconstruir. Disse que chance existe sempre. Mas que reconstrução leva tempo. Exige consistência e começa com ele, não comigo. Começa com escolhas diárias que mostram quem ele está decidindo ser, não com uma conversa numa tarde de sábado. Me levantei, servi mais café e perguntei como estava a minha neta. Ele tirou o celular do bolso e me mostrou uma foto. Uma menina de 6 meses com aquela expressão séria que bebê tem quando ainda não aprendeu que o mundo espera que eles sorriam. Fiquei olhando para ela por um tempo que não soube medir. Devolvi o celular sem dizer nada, porque não havia nada a dizer que a foto já não tivesse dito. Rodrigo foi embora com a xícara ainda pela metade. Fiquei na janela do apartamento do Ipiranga, olhando para a rua de sempre. E disse para mim mesma, em silêncio, a coisa que eu precisava dizer. A porta está fechada para quem me expulsou. Para quem pode crescer o suficiente para entender o que fez, essa porta tem uma janela entreaberta. Não é a mesma entrada. E as condições não são as mesmas. Mas eu tenho 64 anos e aprendi que o amor de mãe é grande o suficiente para caber paciência e firmeza no mesmo espaço. Não perdoo o que foi feito. Perdão não é o mesmo que esquecimento, e não sou obrigada a fingir que é. Mas olhei para a foto daquela menina e soube que ela, um dia, vai querer saber de onde veio. E quando esse dia chegar, eu vou estar aqui. Há um ensinamento que eu não pedi para aprender, mas que carrego como presente de uma situação que deveria ter me quebrado. O que você constrói em silêncio, ao longo dos anos, com paciência e lealdade, isso não some quando as pessoas erradas tentam apagar. Porque não estava na cabeça de ninguém. Estava no mundo, nos relacionamentos reais, no crédito que você acumula sendo consistente quando ninguém está olhando. Eles acharam que, me tirando da festa, me tiravam da história. A história era minha. Sempre foi. E nenhuma lista de convidados muda isso. E você, no meu lugar, teria feito o mesmo? Ou teria agido diferente? Me conta nos comentários. Quero saber o que você teria feito naquela porta do salão. Se essa história te tocou, se inscreve no canal e ativa o sino. Toda semana tem uma história nova aqui. E clica na próxima que está passando na tela agora. Pode ter algo que você precisa ouvir hoje.